simbólico do agricultor da preciosa colheita. Assim como para nós também, mulheres de Deus, o fruto do nosso ventre é a preciosa colheita. O que pode ser mais precioso na vida da gente do que ter essa colheita, que é o fruto do amor que a gente tem com o nosso marido? Então, não tem coisa mais preciosa na vida da gente. E eu esqueci também de pegar meu livro aqui. Vou pegar para mostrar a vocês. Eu estou só me aquecendo aqui, que nós já vamos começar. Li essa passagem e eu quero dizer para vocês assim, que há casais que optam por não terem filhos. E até no meio cristão isso acontece, né? Ok, não cabe a gente julgar, porque isso é uma decisão total do casal, e já conheci alguns casais cristãos que disseram, não, a gente se completa tanto um ao outro que não há necessidade de um filho. Ok, mas isso não é a realidade na maioria dos casais cristãos. A maioria de nós, crentes em Jesus, tem o forte desejo. A gente forma a família com essa pretensão de ter herdeiros. A gente deseja a descendência do nosso nome, do nosso legado, né? Isso é até uma herança de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão. A Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão. E quando Deus lá promete filhos a Abraão, a gente carrega esse DNA espiritual, a gente deseja ter filhos. Isso é louvável, isso é nobre, isso vem de Deus. E então, para nós, isso é algo muito natural. A gente não quer que a nossa história termine em nós mesmos. A gente não suporta pensar que nós, né, eu e o cônjuge, vamos morrer e a gente não vai deixar o fruto do nosso amor. Eu acho que essa é uma dor insuportável. E é um desejo bíblico, né? E, então, é muito difícil para um casal cristão vivenciar a infertilidade. Infertilidade é diferente de esterilidade. Esterilidade é a incapacidade de gerar. É algo que é patológico, que é de ordem biológica, né? Há um diagnóstico de esterilidade. Engraçado que quando a gente lê na Bíblia, a gente lê a palavra estéril. Deus operou em circunstâncias onde mulheres... A Bíblia sempre fala de mulheres, né? Mas existem homens também estéreis. Então, o poder de Deus, ele visita esterilidade. Mas a maioria de nós é apenas infértil. Infértil é a dificuldade de gerar, e não a incapacidade. Então, é muito difícil para um casal cristão enfrentar, seja a esterilidade ou a infertilidade. Por quê? Porque isso contraria tudo que nós sabemos sobre Deus e sobre as Escrituras. Então, quando a gente se vê nessa situação, a gente se pergunta qual é a razão dessa batalha, né? Quando a demora faz parte da nossa vida, mas em algum momento acontece a gravidez, ok. A gente só entende assim, foi dentro do tempo de Deus que aconteceu, né? Às vezes demora, já é considerado infertilidade a partir do segundo ano de tentativa. O primeiro ano, se você é uma pessoa saudável, seu marido é saudável, e você já está 1 ano sem método contraceptivo e não engravida, isso já é considerado uma infertilidade. Então, se você tenta ali 2, 3, 4, 5 anos, mas você engravida, você entende assim, demorou porque assim foi a vontade de Deus conceder a maternidade num determinado período da nossa vida, a gente estava mais maduro, tinha mais condições. Mas quando passam 10, 11, 12 anos e não acontece, você começa a se perguntar o que há de errado com a sua vida, né? E aí
começam a vir as perguntas assim: será que eu estou debaixo de alguma maldição hereditária? Será que lá nos meus antepassados cometeram pecados e esse pecado ele tá alcançando a minha vida? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que eu não tenho fé suficiente? Será que eu não sou digna? Será que há algum pecado que não foi confessado? Então, assim, a gente começa a se sondar né, e isso é bom, porque assim, a gente precisa encontrar uma razão. Só que muitas vezes a gente não encontra essa razão. Por exemplo, no meu caso, eu cheguei a participar de vários seminários de cura e libertação, acreditando que havia uma maldição familiar, e de fato havia, porque quando eu fui estudar a história, a árvore genealógica da minha família, eu vi que existiam histórias repetidas de abortos, não abortos espontâneos, mas abortos provocados. E eu mesma provoquei um aborto aos 17 anos, quando eu não conhecia Jesus. Eu engravidei de um namorado e eu fui a uma clínica de aborto. E eu demorei anos para me perdoar. E mesmo já crente em Jesus, eu acreditava que havia uma maldição na minha vida, principalmente quando eu conheci o histórico da minha família. Só que aí, né, eu confessei os meus pecados, né, eu participei de não sei quantos seminários, eu tive ministração individual, quebramos a maldição, quebramos a herança da rainha do céu. Infertilidade tem a ver com a rainha do céu, tá? Então, assim, a gente quebrou com mulheres de Deus, com mulheres que têm esse ministério tão profundo de libertação. Então, não havia mais uma razão, né? Meus pecados eram perdoados, Deus tinha me perdoado, eu já havia me perdoado, a maldição estava quebrada e ainda assim eu não conseguia gerar. Então, é uma montanha-russa de emoção. Não é fácil, contraria tudo aquilo que a gente acredita, porque nós somos mulheres que acreditamos no milagre. Nós somos mulheres que conhecemos a palavra e o poder dela. E, bom, deixa eu ver aqui. Eu fiz um roteiro para não me perder. E a cobrança, né, ela vem de todos os lados. A cobrança interna, porque a gente coloca em xeque até a nossa fé, né? A gente coloca em xeque várias questões da nossa vida, como eu falei anteriormente. Então, é uma cobrança pessoal. Aí você tem a cobrança da sua família, né? Que é natural, as pessoas não fazem por mal, mas começam a dizer quando é que eu vou ser avô, quando é que eu vou ser avó, quando é que vem o meu sobrinho, né? E vem uma cobrança da igreja, que também é natural, não é por mal, mas a igreja até emocionalmente ela se envolve com a sua dor e as pessoas começam a te cercar e dizer, eu estou orando, eu tive um sonho com você, eu vi uma barriga crescer. Nossa, quantas vezes isso aconteceu na minha vida? Né? Eu recebi uma palavra, você vai gerar. Né? Muitas vezes as pessoas fazem isso na melhor, eu acredito sim, na melhor das intenções. Só que elas não têm noção de como isso acaba com a gente. Porque ao mesmo tempo que nasce uma esperança ali, quando ela entrega essa palavra, os meses vão passando, os anos e nada acontece, você começa a colocar em dúvida aquilo que aquela pessoa te disse também. Aí você pensa, será que foi Deus mesmo? Ou foi a emoção da pessoa, né? A pessoa quer tão bem a você que ela te entregou algo que às vezes nem veio do Senhor. E aí vem essa cobrança, comigo não foi diferente. Eu me casei com 24 anos e já sonhava em ser mãe. Eu sou aquela pessoa que desde criança brincava de boneca, acreditando que eu seria mãe muito cedo. E já no primeiro ano de casamento, eu comecei a tentar engravidar. E quando passaram 2 anos que eu não engravidei, eu fui procurar um médico, um ginecologista normal, né? E começou exame daqui, exame dali, e te viram do avesso. Os exames são agressivos, são dolorosos, são caros, né? É tanta coisa envolvida. E quando eu fiz todos os exames e
o médico não, ele encontrou assim uma causa de infertilidade leve, mas nada que justificasse tanta demora. Aí ele falou para mim, olha, eu esgotei a minha possibilidade, você precisa procurar um especialista. E aí começa, né? Começa um caminho árduo, porque não é fácil encontrar. E isso eu estou falando tem 30 anos, né? 25 anos atrás. Existiam menos médicos ainda que eram especialistas na área e era tudo muito caro. Tudo muito caro. Uma consulta era um valor absurdo. Eu também, ainda muito jovem, né, com uma renda familiar ainda muito, muito humilde, então era tudo muito difícil. Mas conseguimos achar um especialista que começou a investigar o caso, e eu cheguei a tomar uns hormônios que estimulavam a ovulação. Só que chegamos até o fim de um tratamento, eu não cheguei nessa fase a fertilização, porque realmente era algo que fugia do meu poder econômico, não tinha condição. Mas cheguei aí, assim, aonde o meu recurso me dava condições, né? Então, tomei várias injeções de hormônio e tal, e não aconteceu, né? E aí eu entrei num ciclo de, eu vou entregar para Deus, e a gente passa por várias fases. Tem uma fase que a gente tenta muito, daqui a pouco a gente se cansa muito, e a gente entrega para Deus no sentido, se Deus quiser fazer, isso aí eu já estava com uns 8 anos de casada. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Deus não quiser fazer, eu vou investir em outros planos. Né? E comecei a focar mais na minha vida. Foi um momento também que eu mergulhei de corpo e alma na vida ministerial. Né? Eu comecei a viver para o Senhor de uma forma muito intensa. Engraçado que eu cheguei a ser líder do Ministério Infantil. Então, eu vi muitas crianças nascendo, né? E eu ia cuidando dessas crianças, bebezinhas, eu via elas crescendo, né? E era um grande desafio para mim, né? Olha o que Deus pedia para mim, para eu cuidar de filhos de outros casais, né? Mas sempre fiz tudo isso com muito amor, pela compaixão mesmo, pela misericórdia do Senhor. E, bom, nessa época, já com 8 anos de tentativa, eu comecei a pensar na adoção como um caminho. E a adoção nunca foi um tabu para mim, nunca foi algo assim. Tem pessoas que têm um estigma ruim da adoção, né? Elas acreditam muito nessa coisa da índole. E se eu adotar uma criança que venha com uma índole ruim, né? E se a gente sofrer pela adoção, eu nunca acreditei nessas coisas, eu sempre acreditei na força do amor, eu sempre acreditei que a maior força que a gente tem é aquilo que a gente recebe de Cristo, e que se uma criança está na sua família, mesmo que ela não tenha a sua herança genética, ela vai herdar a sua herança espiritual pelo poder da palavra de Deus, principalmente se você pega uma criança pequena. Eu entendo que uma criança maior vai passar por processos um pouco mais desafiadores, mais complexos, porque ela já vem carregando uma história de vida muito difícil, né? Então, assim, eu optei por um bebê, até porque, assim, eu queria viver todo aquele sonho da maternidade, eu queria carregar um bebê no colo, eu queria trocar fralda, sabe? Eu queria acordar de noite, eu queria viver isso que as mulheres falam. Nossa, eu não dormi essa noite, eu tinha inveja disso. Falava, Deus, eu queria que esse fosse a minha luta, não dormir à noite, porque muitas vezes a minha noite é com lágrimas, clamando ao Senhor que visite o meu ventre, né? Então, assim, só quem já viveu, quem vive, sabe que dor é essa. Então, assim, a adoção passou a ser um caminho, um sonho que eu fui cada dia alimentando mais. E aí a gente fez todo o processo legal, fomos ao juizado, fizemos todo aquele processo burocrático, que é cansativo também, né? Porque, assim, são muitos documentos, são muitas entrevistas, e
E você vai visitando a sua própria motivação, porque o papel da equipe técnica do juizado é justamente provocar em você se o seu interesse por adoção é maior do que a sua frustração. Quer dizer, você não pode querer adotar só porque você é uma pessoa frustrada que não gerou. Você precisa querer adotar como um projeto de vida, né? E aí você vai sendo arrancado isso de você. Enfim, nós fomos habilitados para adoção, entramos na fila. E começamos essa. Eu sempre dizia assim: eu já estou grávida, só que a minha gravidez não é de 9 meses. Como tudo na minha vida é diferente, né? Eu já estou acostumada desde pequena que na minha vida Deus não me escolheu para viver coisas fáceis. Tudo na minha vida sempre foi assim mais difícil. Foi mais difícil casar, foi mais difícil ser mãe, foi mais difícil construir uma profissão. Tudo foi com muita luta. Então, assim, eu sempre dizia, eu já estou grávida, eu só não sei quanto tempo vai durar a minha gestação. Mas, por outro lado, eu também queria ter a oportunidade de fazer uma reprodução assistida. Por quê? Porque, assim, naquele ponto da minha vida, não importava mais se eu ia ser mãe por adoção ou se eu ia gerar uma criança, né? No meu coração, isso estava bem resolvido. Mas eu queria poder esgotar todos os recursos humanos, porque eu não queria envelhecer com aquele sentimento assim, eu chegar aos 50 anos, que é a idade que eu tenho hoje, com aquele sentimento assim, caramba, com 30 anos, eu podia ter tentado o último recurso humano. O que a medicina tem de mais poderoso na Terra? É a reprodução assistida, né? Nada é mais assim evoluído do que a reprodução, né? Que é a fertilização in vitro, ou eu esqueci o nome do outro procedimento. É o FIV, né? Fertilização in vitro, e tem um outro que depende. Inseminação artificial. Inseminação artificial. É porque depende do casal, o que cada casal pode fazer. Mas são os métodos humanos, científicos, mais evoluídos. Ninguém inventou nada mais eficaz do que isso. E mesmo assim, são tentativas que, dependendo da idade do casal, eles vão diminuindo a possibilidade. Quando eu fiz a fertilização, o médico foi bem sincero comigo. Ele falou 30% de chance, né? Então, eu já entrei sabendo desse diagnóstico. Só que no meu coração eu falava, Deus precisa de 0%, né? Deus não precisa de 100%. Então, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas eu queria esgotar esse recurso humano, porque, como eu falei, eu não queria chegar aos 50 anos dizendo assim, cara, o meu impedimento foi dinheiro. O que é isso, se o meu Deus é dono do ouro e da prata? Realmente, eu não tinha o recurso para fazer. Só que eu lembro, nessa época eu ainda era ovelha, eu não era pastora, e eu procurei a minha pastora e eu falei, pastora, entrei na fila da adoção, né? Já estou grávida, mas eu quero tentar a fertilização e eu não tenho dinheiro. Pastora, de verdade, eu não tenho dinheiro nem para consulta. A consulta é tão cara que eu não tenho. Mas ela fez uma oração comigo, pegou minha mão, ungiu minha mão e falou, o recurso virá. E o que eu fiz? Eu marquei a consulta pela fé, sem ter o dinheiro. Cheguei na clínica, paguei com cartão de crédito, porque eu não tinha o dinheiro. E eu falei, eu vou semear isso aqui, até o mês que vem o Senhor vai prover. O que aconteceu? Na época, o nosso pastor, que era o pastor presidente do estado, ele ligou para a gente e falou, Deus está me incomodando, que eu preciso liberar um recurso na mão de vocês. O que está acontecendo com vocês? Aí contamos, olha, a gente tem um projeto, a gente quer fazer um procedimento, custa R$ 20.000, a gente não tem esse dinheiro. E ele falou, faça, porque eu vou pagar para vocês. Então, a gente vê a sobrenaturalidade do Senhor na nossa vida, que assim, realmente não precisa de recurso, precisa de fé. Precisa de um ato de obediência. A minha pastora liberou aquela palavra, por isso que é importante nessas horas a gente ter uma conexão com os nossos pastores. Não é ficar enchendo o saco de pastor por qualquer bobagem, sabe? Ai, eu não sei se eu compro a roupa azul ou a rosa, eu vou ligar para o meu pastor.
cara, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, decide a sua vida com seu marido. Mas tem certas coisas que dizem respeito ao teu destino profético, não tem jeito, os teus pastores precisam participar disso, né? Então, eu fui lá, eu recebi uma palavra, eu obedeci, né? Eu dei o primeiro passo sem ter um caminho e a provisão veio. Então, com 12... isso assim, a tentativa começou aos 8 anos, só que assim, tudo é muito demorado. E aí eu já estava com 12 anos de casada, quando eu fui fazer a fertilização in vitro. Então, eu já cheguei lá no consultório, o médico falou isso, 30% de chance, ok, fui fazer. É muito investimento, não só financeiro, é investimento emocional total. Você vai assim, a teu último suor emocional, porque o tempo todo passa na sua cabeça, meu Deus, e se não acontecer, né? É uma luta. Mas enfim, em outubro de 2008, eu fiz a fertilização, fiquei ali num período de repouso. Não, em outubro de 2008, eu fiz todos os exames, desculpa, fiz todos os exames para fazer a fertilização. Em novembro de 2000, olha, gente, eu gosto muito de datas, porque datas são muito proféticas na nossa vida. Em novembro de 2008, eu fui fazer a fertilização. Em novembro de 2008, meu filho nasceu, não da minha barriga. Ele estava nascendo lá em outra barriga e eu estava implantando um embrião na minha barriga, sem saber que naquela mesma data ele já estava nascendo. Implantei 4 embriões, estava em casa, no meu período de repouso, né? Poderia nascer 4, 3, 2, 1 ou nenhum bebê, né? Eu já estava consciente disso. Então, eu estava no meu período de repouso, porque quando você implanta o embrião, você tem que ficar num repouso absoluto, que os médicos falam que tem que ocorrer a anidação. O que é a anidação? É aquele embrião colar na parede do útero e começar a se alimentar ali das células, né, do teu útero. Se ele não colar, não acontece a gestação. Então, meninas, sabe assim, para tomar banho, eu tomava banho, assim, me movimentando o mínimo possível. Eu fiquei, assim, 15 dias na cama, deitadinha, só em oração, botando um gino na minha barriga. Senhor, por favor, por favor. Teve uma noite que eu estava orando pelos embriões da minha barriga e o Espírito Santo, eu estava sozinha no quarto, meu marido estava na sala vendo televisão. Eu estava sozinha e o Espírito Santo falou assim: para de orar por esses embriões e ora pelo teu filho por adoção, porque tem 4 anos que você está nessa fila já. E até hoje, né, você não teve o resultado dessa experiência. E aí eu me desliguei dos embriões e comecei a orar por aquele filho por adoção, que já tinha nascido e eu não sabia, né? Ele nasceu 9 de novembro de 2008, a data que eu fui lá colocar os embriões. E aí eu comecei a orar por esse filho da adoção. E eu comecei a dizer: Deus, eu não sei onde ele está, não sei se ele já nasceu, eu não sei quando ele vai vir, mas eu já estou 4 anos nessa fila, nada acontece, o juizado não me liga e eu preciso dessa resposta. Isso foi 10 de dezembro de 2008. Portanto, o meu filhinho já estava com 1 mês de vida e eu não sabia. E aí eu falei assim para Deus, eu falei assim: eu sei que esse ano é impossível acontecer qualquer coisa, porque já estamos em dezembro e eu sei que o juizado ele entra em recesso de Natal e eu sei que vai ser só ano que vem, mas não deixa passar de ano que vem. Eu já estou ficando velha, né? Eu estava com 36 anos, eu falei, já estou ficando velha. Hoje eu entendo que não tem nada disso, mas naquela época, né, eu achava, né? Falava, eu já estou ficando velha, daqui a pouco eu não vou ter mais energia para ser mãe. Né? Todo aquele lamento que você está aqui já conhece. E aí, eu falei assim: Deus, se você ouviu a minha oração, você vai me responder através do telefone. Eu vou te pedir um sinal, o telefone vai tocar e alguém vai dizer para mim que Deus ouviu a minha oração e que Deus vai atender a minha oração. E aí foi dormir, já era próximo de meia-noite, fui dormir.
No dia seguinte, acordei muito triste, porque eu fui dormir e o telefone não tinha tocado. E eu só queria isso, alguém que falasse assim: Flavinha, você estava orando ontem, né? Pois é, eu estou te ligando para te dizer que Deus ouviu a sua oração. Foi esse sinal que eu pedi a Deus. E aí eu estava bem triste, porque não tinha tocado o telefone. Quando foi meio-dia, o meu telefone tocou. E aí, assim, eu até esqueci da oração que eu tinha feito e eu reclamei, porque como eu estava em repouso, eu não queria acordar. Nessa época eu não tinha, acho que não tinha celular, sei lá, era telefone convencional, que você tinha que levantar. O celular hoje fica do nosso lado, mas nessa época eu tinha que levantar do meu repouso para atender o telefone. E aí eu reclamei, eu falei: ai, meu Deus, ainda tenho que sair do repouso. Quando eu atendi o telefone, era assistente social do juizado, né, falando assim comigo: eu quero falar com a Flávia. Eu falei: é ela. Ela falou assim: aqui é a Alda, assistente social do juizado, e eu tô te ligando porque tem um bebê de 1 mês para você conhecer. Foi desse jeito que meu filhinho chegou. Eu comecei a chorar, nossa, assim, eu entrei num êxtase, né, assim, as minhas pernas bambearam. E aí eu fui até o meu marido, eu falei: vamos lá, vamos no juizado, vamos conhecer e tal. Fomos, né, no abrigo onde ele estava abrigado. E aí, quando colocaram ele no meu colo, eu comecei a chorar e o Espírito Santo falou assim para mim: esse é o seu filho. Na verdade, ele não é seu, ele é meu, mas eu ouvi o seu clamor e eu estou confiando essa vida a você. Cuide desse menino, porque ele é meu. Ele até ia ser o menino Jesus da peça de Natal do abrigo, que ele era o bebezinho mais novo do abrigo. E ele já era o menino Jesus do... Eu fiquei com muita dó, porque eu levei o menino Jesus embora. Aí o menino Jesus ia ter que ser outra criança lá de 2 anos, que tinha no abrigo. Falei: ah, sinto muito, ele vai ser o menino Jesus lá em casa agora. E aí eu fui buscar ele no abrigo, era um sábado. Na segunda-feira, eu fiz o teste de gravidez para saber se eu tinha engravidado e não tinha acontecido a gravidez, né? Porque não era propósito do Senhor, não era, né? E eu entendi. Agora eu fico imaginando, porque assim, Deus foi muito bom comigo, muito bom. Foi muito bom, porque se nada disso tivesse acontecido e eu tivesse ido lá naquela clínica buscar o resultado da gravidez com um resultado negativo, e Deus não tivesse interferido na minha história, amadas, eu sei que eu ia entrar ali num processo de sei lá, sabe, assim, e a depressão ia me pegar naquele momento, porque eu não ia suportar. Deus sabe, né, da nossa estrutura. Mas o que eu creio que aconteceu nesse 10 de dezembro de 2008, quando eu fiz essa oração? Aconteceu o que eu chamo de oração explosiva, né? É o que eu conto aqui, ó. Esse é o meu livro, que eu conto toda essa história. O título do livro é Voltando para Casa. Foi um título que Deus me deu quando eu estava orando. E Deus falou assim, que eu tive, depois de tudo isso que eu vivi, eu tive um processo de depressão muito, muito violento, mas não só por conta dessa história da maternidade, porque até aí tá bem resolvido, depois eu vou contar o resto, né, para vocês entenderem. Mas também o meu trabalho me levou a adoecer, as circunstâncias na igreja me levaram a adoecer, eu já estava assim, com acúmulo, excesso de problemas que são psicossomáticos e eu tive uma depressão. Então, esse título, Voltando para Casa, foi porque uma vez eu estava orando no meu quarto e eu falei assim: Espírito Santo, quando é que tudo isso vai acabar? Porque eu só sabia chorar nesse processo de depressão e tive crises de pânico, onde eu tinha muito medo de ir para a rua, de ver pessoas, e foi um período que eu até parei de ir para a igreja. E eu falei: quando é que tudo isso vai acabar? E eu ouvi o Espírito de Deus falando, pegando na minha mão e falando assim: hoje nós estamos voltando para casa. E foi assim que começou o meu processo de cura da depressão. E aí foi por isso que eu dei
esse título a esse livro, né? Então, assim, voltando lá à história boa, que eu já comecei a emendar na outra história. O Luquinha chegou, ele já veio com o nome de Lucas, ele recebeu esse nome na maternidade. Então, eu creio que foi Deus que deu. E o que eu acho que aconteceu nessa noite do 10 de dezembro? Eu fiz uma oração explosiva. E é isso que eu conto nesse livro. O que é uma oração explosiva? É uma oração que rompe um ciclo de mesmice, um ciclo de derrota na sua vida. Porque existem diferentes tipos e níveis de oração. A maioria das nossas orações, eu não sei se vocês já perceberam, elas vêm do coração para a boca, né? As orações nascem no nosso coração, exceto quando a gente faz orações religiosas, e às vezes a gente faz, não tem como. Às vezes a gente está com pressa e a gente cumpre só um protocolo, faz aquela oração rapidinha de agradecimento. Ai, Senhor, obrigado pelo dia, abençoe meu dia, abençoe minha família, amém, vou pegar condição, vou trabalhar. É uma oração bem religiosa, vamos ser sinceros, né? Não invalida o nosso relacionamento com Deus, porque Deus ele é tão maravilhoso que, assim, até quando a gente está desse jeito, ele ama a gente. Mas a maioria das nossas orações vem do nosso coração, né? Que são aquelas orações assim um pouquinho mais profundas, que a gente ora abençoando outras vidas, né? Que a gente lê a palavra, que a gente tem um tempinho de qualidade com o Senhor. São orações do coração. Mas tem orações que elas vêm do nosso ventre. Você sente até a sua barriga mexer quando você faz essas orações. São orações muito profundas, elas vêm da sua alma, elas causam dor. Elas são como uma dor de parto, elas são assim algo diferente. Não é uma oração que você faz todo dia, toda hora. São orações muito específicas que você faz algumas vezes na sua vida. Né? Não é toda hora mesmo, não é. Se a pessoa falar que tem todo dia esse tipo de oração, eu vou desconfiar, vou falar, tem alguma coisa estranha aí, porque é uma oração que ela leva muito tempo, ela leva muito choro, ela leva gemido, ela leva gritos, e foi o que aconteceu nessa noite, sabe? Eu gritava, eu urrava, eu falava, onde está essa criança? Onde está? Eu não sabia nem que essa criança tinha nascido. Então, eu ensino no meu livro o que é ter essa oração explosiva. Bom, porque essa oração, ela está ligada diretamente à tua humilhação. Todos nós temos um ponto de humilhação na nossa vida, né? A gente tem lá uma situaçãozinha mal resolvida, que a gente se sente humilhada. Não é que Deus está humilhando a gente se sente humilhada. Então, essa oração nasce dessa humilhação. E aí, só um clamor pode romper, né? Esse ciclo. Bom, vamos lá. Bom, ele chegou, eu tive um momento muito feliz com a chegada dele. Eu vivi realmente tudo da maternidade, eu só não conseguia amamentar. Mas, assim, de verdade, não fez muita diferença na minha vida, não. Né? Vivi todos os processos, porque ele chegou com um mesinho de vida. Então, quando ele estava com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ele ia fazer 7 aninhos, eu engravidei. Depois de 17 anos de casada, eu engravidei. E assim, eu nunca tinha engravidado, né? Depois de tantos anos. E aquilo, assim, nossa, foi um milagre muito poderoso. Porque imagina você, com 17 anos de casamento, você já está com um filhinho ali que vai fazer 7 anos e você engravida. Aí, assim, eu contei aquilo para todo mundo, contei para a igreja, contei para a família. Eu já estava com 42 anos de idade, né? Eu falei, nossa, eu já não sou tão novinha, mas amém, né, Senhor? Vamos lá, vamos comigo. E com 3 meses eu perdi essa gestação. E aí eu fiquei muito mal, queridas, eu fiquei muito mal, porque aí eu pirei. Eu não consegui entender qual era o propósito de Deus nessa história. Eu falei, Deus, para quê? Eu já estava feliz lá com o Luquinhas. Você não precisava ter visitado meu ventre só para me fazer perder. O que você quer com isso? E foi quando eu entrei em depressão.
né? Não, isso foi em 2015, desculpa. De 2015 a 2018, eu engravidei mais 2 vezes. E eu perdi todas as vezes. E aí eu cheguei em 2018, já assim, pirada, eu não aguentava mais. E aí realmente eu entrei num processo de depressão, porque eu falei assim, Deus está zombando da minha cara, não é possível. Né? Três gravidezes e eu ter perdido. E aí eu estava muito mal no meu trabalho, eu estava muito mal na igreja, porque eu perdi pessoas preciosas da liderança, que eu amava muito, que eu tinha muito vínculo, pessoas que foram embora. Aquilo eu não soube lidar com a situação. E eu desabei e eu precisava daquele tempo sabático na minha vida para Deus visitar minhas emoções, para Deus, né, falar comigo o que Ele tinha para mim. E aí Deus falou assim, eu não estou zombando de você, né? Foi quando eu escrevi esse livro. Eu fiquei 3 meses trancada no quarto escrevendo esse livro. E Deus falou, não estou zombando de você. Eu quero que você entenda que assim, o meu poder é muito grande na sua vida. Se eu quiser que você gere, você sabe que eu posso fazer gerar, porque eu já fiz você gerar. Mas eu também permiti que você perca, para você entender que a sua história de milagre está relacionada com a sua adoção e ponto final. Aceite isso para a sua vida e vire a página. E nunca mais vamos tocar nesse assunto. Eu quero que você entenda isso definitivamente. A sua vida muda de hoje em diante. E ao escrever esse livro, a minha vida mudou e eu virei essa página. E hoje eu posso falar, assim, eu choro porque visita as nossas emoções e não tem como. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito bem resolvida e, assim, muito grata a Deus, muito grata por ter vivido tudo que vivi. Em nenhum momento, assim, eu acho que eu fui castigada, não acho que Deus debochou de mim, pelo contrário. A misericórdia dele na minha vida foi muito poderosa, muito grande, e eu sou uma pessoa plena, né? Sim, de verdade. Eu não estou aqui falando só para vocês ficarem, né, achando que não, eu sou realmente muito bem resolvida nessa situação. E amém. Eu queria ter tido 3 filhos, não tive, né? Tenho um só filho, que hoje tá um adolescente, é um grande desafio, porque meu propósito hoje é fazer com que ele se torne crente, né? Ele ainda não é. Ele frequenta a igreja, ele ama Jesus, ele ama a casa de Deus, mas ele também fica, né, influenciado pelo mundo. 14 anos, né, com hormônios, assim, ele quer namorar, ele quer beijar na boca. Ele não entende que ele só vai fazer isso aos 18 anos, pelo menos na minha frente, porque eu acho que escondido ele já deve estar até fazendo, né? Mas assim, eu sou uma mãe bem resolvida com essas coisas. Eu sei que o Senhor vai visitar ele e ele vai conhecer o Senhor. E essa é a minha história. Hoje eu estou entrando na menopausa, 6 meses já sem menstruar, fazendo reposição hormonal, né? Vivendo outro ciclo da minha vida. Vivendo aquele ciclo já entrando, né, no envelhecimento, embora eu sei que eu sou uma pessoa jovem. Eu estou com 50 anos e daqui a pouco eu estou com 60. Então, assim, a gente vive ciclos, estações, né? E tudo que Deus faz na nossa vida é perfeito, a vontade dele é boa, agradável e perfeita para a nossa vida, e tudo tem o seu tempo, e vamos ficar de bem com a nossa história. Escrever é um processo que ajuda muito a gente entrar no processo de cura. Claro que eu fui fazer terapia, né? Claro que eu entrei com medicação psiquiátrica, sim, não tem nenhum problema, não tenho nenhum preconceito com isso, né? Hoje eu oriento pessoas que estão em crises, assim, eu falo, por que você ainda não fez, não automedicação, mas assim, procurar um médico e estar aberto a fazer uso de medicação, se for o caso, e a terapia, porque a medicação não cura. A medicação controla sintomas, mas o que vai curar você é o processo de autoconhecimento. E, né, se você conseguir fazer isso com Jesus, amém. Mas se você precisar de um terapeuta para isso, amém também. Você não é menos crente, nem tem menos fé por isso. Tá bom? Então, essa é a minha história. Espero que eu tenha edificado a vida de vocês. E eu vou abrir aqui, né, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fazer alguma colocação, eu vou estar aqui um tempinho com vocês ainda, tá bom? E se puderem, adquirir o meu livro, porque ele é precioso. Não porque eu escrevi, mas porque livros que são gerados através da dor, não
são livros para você ficar rico, vender, até porque livro, gente, não enriquece ninguém, a não ser grandes autores que são muito famosos e conhecidos, né? Livro é a sua história contada para virar um memorial na sua posteridade, só isso, tá bom? É verdade. Deus abençoe, obrigada, Brendinha, obrigada a vocês por terem ouvido a minha história. Como não se emocionar, né, pastora? Quem se emocionou aqui com essa história linda e poderosa, de muita autoridade, né? De muita fé, de muita persistência. A Joyce até botou aqui, ela teve que sair, mas ela falou que ela estava extremamente emocionada e estava sendo muito ministrada pelo Senhor. É uma pessoa querida aqui de Macaé, que não é do Bola de Neve, mas ela já também passou por um processo muito parecido com o seu, pastora. E ela tem 3 filhos, ela trabalha com mulheres hoje, ela é doula, e ela é uma filha do Senhor, né? Ela é uma serva do Senhor, e a gente está marcando uma data para novembro, ela vir aqui também compartilhar o testemunho dela para vocês. E aí, o que eu pensei, pastora, além de querer te agradecer, porque assim, ouvir você falando tudo, eu já ouvi muitas vezes essa história, mas sempre parece a primeira vez, porque ela realmente sempre me toca profundamente. Eu sempre admirei você, sempre vi em você essa mulher da oração, né? Eu amei esse termo da oração explosiva, porque eu sei que isso é a maior verdade da sua vida, eu sei que você é essa mulher. E eu cheguei nessa época, que o Luquinhas tinha acabado de chegar, eu cheguei na igreja nessa época. Eu cheguei em abril, um pouquinho antes, depois que ele chegou, né? Então eu vi, quando ele era bem pequenininho, eu vi o processo dele crescendo, vi todo esse processo, né, das perdas também, de quando você passou pelo deserto, de quando você permaneceu de pé. A gente sempre estava ali junto, né? E eu sei que Deus, ele é poderoso e ele toca a nossa vida para curar outras pessoas, né? Eu amo aquele louvor do Rodolfo Abrantes, que ele fala que das minhas feridas sai o poder para curar. Que a cada hora perdida eu lembre que não é para eu parar, até que a casa esteja cheia. Então, o nosso choro regam os desertos de outras pessoas, né? E como esse projeto, ele é poderoso, assim, não apenas para ouvirmos testemunhos, mas para a gente poder abrir nosso coração, porque eu acho que quando a gente abre, quando a gente partilha, quando a gente, né, troca aqui, a gente é curado de fato. Então, eu queria convidar vocês. Eu vou mandar um novo link para a gente poder voltar com mais calma, porque está terminando em menos de 1 minuto. E aí você volta e a gente vai abrir o microfone para a gente poder ter um pouquinho de troca, de partilha, tá bom? Vai ser precioso esse tempo também, tá? Tá bom. Então eu vou mandar para vocês. Volta rápido.